Olá, boa tarde. A guerra permanece na Ucrânia há 3 anos. A data foi esta semana assinalada quando se procuram resoluções da comunidade internacional que permitam pôr fim a um conflito e a uma invasão. Um tema que vamos abordar daqui a pouco com José Pedro Frazão, que se encontra na Ucrânia. Primeiro retomamos a história do jubileu com Dom Manuel Clemente. O encontro com Dom Manuel Clemente, aqui no programa Eclésia, é um encontro com a história, nomeadamente a história da celebração de cada jubileu. Dom Manuel, boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Paulo, e é bom referir também aos nossos telespectadores que nós estamos a falar dos jubileus, digamos, ordinários, habituais, os grandes jubileus. Porque depois, além destes, também houve jubileus, digamos, mais particulares, extraordinários. Houve e há, ainda o Papa Francisco fez o Jubileu da Misericórdia, portanto. Mas estamos a falar dos grandes jubileus, da ordem normal dos jubileus, é desses que estamos a falar para não nos perdermos. Não é? E então agora são os do século XVII, são os do século 1625. XVII, de 1625, era nessa altura Papa Urbano VIII, foi um dos maiores pontificados da história, porque demorou mais de 20 anos. Foi eleito Papa relativamente novo e teve saúde, não é? E por isso foi Papa há muito tempo e há muitas coisas que estão ligadas a este pontificado. Não nos poderíamos meter por aí, vamos ao jubileu. Aquelas que interessam para essa celebração. 1625. E tanto neste jubileu como nos outros que seguem, é bom ter isto presente, as coisas habituais são habituais. Não é? E, por exemplo, a visita às basílicas, sobretudo aquelas 4 basílicas maiores de Roma, portanto, São Pedro, São Paulo, Latrão, Santa Maria Maior, isso mantém-se, embora haja uma novidade, digamos assim, neste jubileu de Urbano VIII, é que São Paulo foi substituída pela Santa Maria em Trastevere, que fica mais dentro de Roma. Porquê? Porque havia peste e São Paulo ficava, como diz o próprio nome, extramuros, ficava fora da cidade antiga, portanto, menos protegida, julgavam assim. E por isso, durante esse jubileu de 1625, parte desse jubileu, São Paulo, fora de muros, extramuros, foi substituída por Santa Maria em Trastevere. Mas essa praxe, digamos assim, dos jubileus manteve-se, a visita às basílicas, que tinha começado, como estão lembrados, pelas basílicas de São Pedro e São Paulo, exatamente para ir aos túmulos dos apóstolos, dos fundadores da Igreja de Roma, e ganhar a indulgência. Assim tinha começado em 1300, como nós vimos, e isso mantém-se. Entretanto, também se foram desenvolvendo, quer neste jubileu de Urbano VIII, quer até nos anteriores e nos que seguem, cada vez mais, aquelas possibilidades de acolhimento aos peregrinos que vinham. Eu não sabia quem vinha naquela altura. Não havia nada das previsões que hoje temos, nem o telemóvel para saber como é que vai passar o tempo. Sabia-se quando se lá estava. A inscrição não era obrigatória. Sabia-se quando se lá estava. O que é que se podia encontrar ou não encontrar. E entretanto, foram-se desenvolvendo. Já vimos até no século XVI. Há uma muito importante que permanece no século XVII e por aí fora, que é a da Santíssima Trindade, que está ligada àquela grande figura que nós também referimos quando falámos do jubileu de 1550, que é São Filipe Neri, não é? E outros de Roma fundaram essas confrarias exatamente para que os peregrinos tivessem possibilidade, enfim, de algum alojamento, pelo menos estar debaixo de telha algum tempo e também ter alguma higiene e por aí fora. E isto continua ao longo do século XVII e também até com um certo reforço neste jubileu de 1625, portanto, no tempo do Papa Urbano VIII. De resto, qual foi a grande surpresa que os peregrinos podiam ter quando chegavam a Roma? É que a obra da Basílica de São Pedro, como nós a vemos hoje, não é? Estava quase a acabar, finalmente quase a acabar. Aliás, o Papa vai sagrar a Basílica pouco depois. E por isso eles ficavam surpreendidíssimos, como ainda hoje ficam os peregrinos quando chegam a Roma, sobretudo se vão pela primeira vez com o impacto que tem aquela magnífica basílica, com tudo que tem. Nós estamos no tempo forte do chamado barroco, não é?
E o estilo barroco, quer na arquitetura, na escultura, na pintura, na música, enfim, em tudo, no urbanismo, é sempre um estilo para impressionar, é sempre um estilo, digamos assim, muito teatral, que entra pelos olhos, entra pelos ouvidos. Não esqueçamos que estamos a falar de populações, nessa altura, muito maioritariamente analfabetas, portanto, para era uma forma de catequese, a realidade, com que tinham que ser absorvidas as pessoas por essa mesma realidade e pela capacidade expressiva dessa realidade. E esse jubileu de 1625 tinha então essa surpresa, finalmente, essa basílica, cuja construção também tinha sido tão polémica, falámos disso quando falámos do princípio do século anterior, do século XVI, aquela divulgação e venda de indulgências para se fazer as obras da Basílica, como isso tinha provocado a reação de muita gente e também de Lutero, e por isso ligada a essa grande divisão da Igreja, de católicos e protestantes. Bem, agora estamos um século depois, a Basílica finalmente está feita, está magnífica e as pessoas ficam surpreendidíssimas quando entram em Roma e, sobretudo, quando chegam a São Pedro e veem aquele esplendor que ainda hoje nos impressiona, quanto mais se vivêssemos no século XVII e estivéssemos menos habituados a ver coisas, porque só se via aquilo que estivesse diante dos olhos, não é? Os nossos meios de ver e de visitar, tudo mais se fazia, portanto, peregrinar pelas basílicas, a penitência, depois a indulgência, e tudo isso que estava dentro da tradição jubilar, tudo isso praticava, e o Papa também praticava, também foi às basílicas, também passou algum tempo a confessar em São Pedro, e também ir às confrarias alguma vez para tomar parte nessa ação caritativa em relação aos peregrinos, lavar os pés, dar-lhes alimentos, e tudo isso foi cumprido, mas, digamos, o que há mais específico, mais marcante, como nós gostamos de dizer, nesse jubileu de 1625, foi precisamente aquele esplendor que ali figurado naquela Basílica de São Pedro, que era um dos lugares da Romaria, não é? Esta palavra Romaria, já tenho dito, significa isso mesmo, de ir a Roma. Depois aplicamos a ir a outros lugares, sempre que haja assim uma deslocação, mas na origem Romaria é ir a Roma. E isso aí tudo aconteceu com muita exuberância nesse jubileu de 1625. E ainda hoje continua assim a acontecer para tantos peregrinos que atravessam essa porta. Só que nós hoje estamos mais habituados, sim, a imagens, a sons, não é? Hoje podemos ter isto tudo sem sair de casa, não é? Naquela altura não, era preciso andar e arriscar. Veremos de hoje a 8 dias uma nova celebração jubilar. Sim, e continuaremos também a tentar perceber como na história foram celebrações marcantes para cada época e sempre com a novidade que aqui Dom Manuel Clemente apresenta. Um percurso histórico que aqui recordamos em cada quinta-feira. Agora mostramos notícias que marcam a atualidade. Catequistas e professores de Educação Moral e Religiosa Católica trabalham com o Grupo Vita para tornar as aulas um espaço de confiança para os jovens. Um estudo feito pelo Grupo Vita, em articulação com o Secretariado Nacional e os Secretariados Diocesanos da Educação Cristã, demonstra que mais de metade dos catequistas e professores de moral têm hoje práticas de prevenção do abuso e abordam o tema com os seus catequizandos. Um tema que esteve em análise num encontro com responsáveis pela educação cristã nas várias dioceses, onde o Grupo Vita se referiu a propostas formativas que estão a ser pensadas e que vão para lá de docentes e catequistas e apostam também na sensibilização das crianças. Estão em um estado avançado de preparação, algumas propostas muito lúdicas, com certeza, mas úteis na formação também dos menores. E, portanto, está a ser preparado algum material também para alguma consciencialização da parte dos menores, no sentido de também eles se defenderem eventualmente de situações menos adequadas. E essa é também uma área de que se fala pouco e também aí nós estamos a dar passos em frente. Espero que sejam úteis e positivos. É o caso do programa Girassol, que aposta numa importante componente formativa.
Ao nível do programa Girassol foram efetuadas várias ações de formação, que com este espírito de sinodalidade também trabalhamos em conjunto com o Grupo Vita. E foi muito gratificante perceber que as dioceses também criaram uma dinâmica de formação que permite aos professores de MRC e à Igreja cooperarem nesta temática tão importante, que leva às escolas uma rede de suporte para trabalhar temas tão importantes como estas prevenções sobre as nossas crianças. Esta é uma aposta para educar para comportamentos seguros e sensibilizar para sinais que podem indiciar problemas. Com os secretariados diocesanos houvesse um momento formativo e daí derivou depois outro nível de participação, que se prende, por um lado, com possíveis materiais de apoio aos diferentes agentes educativos, mas muito a pensar nos professores de Educação Moral e Religiosa Católica, e significou os próprios professores estarem no processo de olhar os recursos, de construção dos recursos. O momento é agora de recepção e implementação destes materiais pedagógicos. Manuais que evidenciam também esta sensibilidade para cuidar e proteger. O próprio Grupo Vita ajudou-nos e olhou os nossos materiais, não todos, mas alguns, também para termos aqui esta colaboração, esta parceria uns com os outros, de também naquilo que produzimos ser o melhor e responder, digamos, a este grande desafio que é a educação destas gerações, muito assente nesta preocupação comum da segurança e do cuidado. Referência para a formação nesta área é o Manual de Prevenção de Violência Sexual contra Crianças e Adultos Vulneráveis, no contexto da Igreja Católica em Portugal, que assenta em 5 grandes pilares: conhecer, prevenir, agir, recursos práticos e 10 mandamentos da prevenção. Atualidade que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. E na semana em que foram assinalados 3 anos da guerra na Ucrânia, o jornalista Paulo Rocha falou com José Pedro Frazão, que se encontra no país em guerra. José Pedro Frazão é jornalista da Renascença e viveu precisamente este 3º aniversário da guerra na Ucrânia no país, em trabalho. Boa tarde, José Pedro, obrigado por estares agora no programa Eclésia. E perguntava antes de mais de que forma é que os ucranianos, o país, passou este 3º aniversário, que expectativa tem de facto para que os acordos de paz possam chegar? Boa tarde, Paulo. Obrigado. Eu penso que é possível descrever a posição ucraniana em 3 linhas. Primeiro, um forte sentimento de unidade, que de resto não é novo, mas apenas se confirma e fortifica nestes momentos de efemérides, digamos assim. Essa unidade em torno deste combate é evidente desde o primeiro dia. Tem oscilações consoante os problemas que a Ucrânia vai sentindo ao longo desta guerra, que poderemos também aqui falar, mas neste momento todos estão unidos em torno desta frente unida contra a Rússia. Mas, por outro lado, há uma segunda dimensão, há uma consciência aguda, digamos, da fragilidade da situação para os ucranianos. Do ponto de vista militar, tendo em conta que há um enorme esforço que a sociedade ucraniana tem que fazer para manter, digamos, a contenção da ofensiva russa, particularmente na zona do Donbass e nas províncias de Luhansk e Donetsk. Há um grande esforço que implica uma mobilização de recursos, não apenas materiais, e é uma questão onde os ucranianos têm levantado por causa do apoio que é necessário em termos internacionais, mas sobretudo também meios humanos. Há uma exaustão de muitas forças de combate, há muita gente que não vem a casa, ou vem muito pouco a casa, e portanto chegámos a um ponto em que a Ucrânia percebeu que não dá para continuar muito mais neste caminho, e por isso Zelensky disse esta semana
que a guerra deve terminar, ou é para terminar neste ano. Uma terceira linha de esperança, efetivamente, de que, apesar daquilo que se tem ouvido nos últimos tempos, nomeadamente em relação à nova administração norte-americana, que seja possível encontrar algum entendimento que pelo menos cale as armas, que permita abrir caminho a uma paz duradoura e, como se diz, uma paz justa, que não seja uma paz injusta e, sobretudo, que não seja feita nas costas dos ucranianos. E essa é a questão que acredito esteja também cada vez mais em cima da mesa, pelos debates na comunidade internacional, pelas resoluções na ONU e no Conselho de Segurança da ONU. Na tua opinião, que xadrez político está aqui em jogo e para ajudar a Ucrânia, ou há aqui de facto interesses até comerciais que se estão a colocar à frente desse desígnio de paz? Os últimos desenvolvimentos dizem respeito àquilo que é a concretização de uma natureza um pouco transacional da política externa norte-americana a partir de que Donald Trump tomou posse e entrou na Casa Branca de novo, neste seu novo mandato. Basicamente, Trump afirma-se como alguém que faz negócios, alguém que faz entendimentos. Nos negócios, às vezes, também há uma dose de risco e há negócios que falham. E, neste caso, falhar um negócio implica certamente milhares e milhares de vidas. O que aqui estamos a assistir, no fundo, é a Ucrânia a tentar sobreviver num contexto muito difícil em que Trump quer falar com o outro grande negociador, Vladimir Putin, mas não pode passar por cima da Ucrânia. E os últimos dias mostraram claramente que a Ucrânia não aceita que seja desvalorizada e que a paz seja feita nas suas costas. O mesmo para a União Europeia. A questão central é que, aparentemente, os norte-americanos querem desligar-se um pouco deste conflito e até da Europa, do ponto de vista militar. Estará a Europa capaz de substituir os norte-americanos do ponto de vista da defesa, da segurança, nesta zona do continente europeu e, em particular, na Ucrânia? A verdade é que os americanos são essenciais para a defesa da própria Ucrânia. Pontos de interrogação há imensos. Por exemplo, um cessar-fogo. Já existiram vários cessar-fogos desde o início deste conflito, que já vai há 11 anos. Foi sistematicamente violado esse cessar-fogo e pelas duas partes, não apenas pela parte russa, mas também pela parte ucraniana. Já foram estabelecidas linhas de contacto. Será que vamos ter tropas europeias a monitorizar uma linha de mais de 1000 quilómetros? Como é que tudo isto vai ser feito? E a parte dos negócios? O que quer dizer este acordo de que se fala nas últimas horas sobre os minerais? Será que é apenas uma forma de comprar a paz por parte dos norte-americanos? Por exemplo, posso dizer que nesta altura as informações que eu tenho apontam para muitas dúvidas em relação à natureza específica desse entendimento, depois de Zelensky ter dito que não vão deixar que os ucranianos paguem durante uma década esses entendimentos. Eu diria que é preciso ver os detalhes de toda esta situação e muita cautela em relação a esta matéria. Eu não diria que a paz está mais longe, pelo contrário, diria que está mais próxima, que o cessar-fogo é apenas uma das peças dessa paz, mas que estes detalhes têm que ser trabalhados dia a dia, hora a hora, sobretudo para bem do povo ucraniano. Trabalhados também pela Europa, pela União Europeia, ou de facto a administração norte-americana pode, enfim, querer quase fazer tábua rasa destes 3 anos até, do trabalho da União Europeia que foi fazendo de apoio e com essas negociações diretas, nomeadamente com Putin e com a Ucrânia? É algo difícil ainda de perceber, porque Mas pode acontecer? Já estamos a falar mais do que a União Europeia. Neste momento fala-se sobretudo da Europa. Porquê? Porque o Reino Unido terá um papel muito importante no que se vai acontecer aqui na Ucrânia. Tem sido um aliado tradicional dos Estados Unidos e tem forças militares muito relevantes para poder desencadear. É muito prematuro dizer o número de tropas que podem vir, por exemplo, para aqui, por exemplo, ainda este ano, para fazer a manutenção de paz, se isso vai ser possível ou não. Seja como for, há algo que é evidente e ficou evidente nos últimos dias. A Europa tem mesmo que encontrar unidade e encontrar um caminho comum
um diálogo interno que permita efetivamente ter uma voz única nesta matéria, porque tudo isto se passa na Europa, tudo isto tem impacto na nossa vida, na inflação, na nossa segurança comum e também na conciliação com diferentes formas de viver. A ideia do respeito pelo outro tem que passar também pela forma como dialogamos nestes momentos de tensão. A Europa precisa que a Ucrânia também signifique um palco de diálogo entre pessoas que pensam de forma diferente. É difícil entender com a forma como os ucranianos vão, por exemplo, dialogar com os russos, que serão sempre os seus vizinhos. No entanto, a natureza mediadora da Europa pode emergir neste momento. Mas para isso é preciso um conjunto de lideranças. E chama a tua atenção que com as alterações políticas que tivemos, por exemplo, na Alemanha e podemos vir a ter em França, poderá ser ainda mais difícil ter essa voz única que a Europa necessita. Qual o papel da Igreja Católica, nomeadamente do Papa Francisco, nessa afirmação da paz para o país, que repete constantemente, mesmo a partir de uma cama do hospital? Muito relevante a tua pergunta. Falei com o presidente da Conferência Episcopal Ucraniana, que me disse que o Papa está presente nas orações de todos os católicos ucranianos, que sublinhou a importância e a proximidade do Papa, lembrando que o Papa, de facto, sempre lembrou a Ucrânia em todas as suas intervenções e orações. Algumas palavras do Papa ao longo dos anos não foram bem compreendidas por Kiev, tendo em conta que o Papa também falou sobre a necessidade de dialogar com os russos e, de certa maneira, também estaria disponível nessa ponte. Os ucranianos nem sempre entenderam isso de forma positiva e o presidente da Conferência Episcopal Ucraniana também o sublinha, mas encara naturalmente como natural a posição da Santa Sé neste domínio. O Papa Francisco está presente nas orações dos católicos. A questão mais relevante, Paulo, se me permites, tem a ver com o dia a seguir, ao cessar-fogo e, sobretudo, à paz. Como será possível encontrar a tendência para o perdão dos russos no coração dos católicos ucranianos? Depois de mortes, de perdas familiares, de tanto sofrimento, será possível perdoar aquele que nos agride? Este é o ponto que tenho levantado em várias das minhas perguntas aos responsáveis da Igreja Católica aqui na Ucrânia, e todos eles referem a dificuldade desse processo, mas lembram também que não é possível continuar em frente com o ódio nos corações. Certamente será um processo de gerações, mas é algo também muito difícil, porque a verdade é que isto não começou há 11 anos, começou há muito tempo e as relações são efetivamente tensas entre ambas as partes. Será importante perceber o papel que o Papa Francisco e os católicos nas suas orações poderão deixar, sendo que, deixa-me só acabar com esta referência, os católicos ucranianos agradecem também a oração dos católicos portugueses e, em particular, consideram que esta guerra confirmou a relevância e a atualidade da mensagem de Fátima ao nível da conversão da Rússia. Esperemos que, de facto, sejam grandes ajudas para essa paz que se espera para o país. Obrigado, José Pedro, por nos falares a partir da Ucrânia sobre esta procura da paz para o país e continuação de bom trabalho. O programa Eclésia fica hoje por aqui. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.